Olá, nesse vídeo vamos fazer a regressão linear simples com análise de dados do Excel. Vamos ajustar o modelo utilizando a ferramenta de análise de dados. Bom, a regressão linear simples, a gente vai estudar a relação de duas variáveis, x e y, sendo dada por uma reta, uma equação que expressa aqui, ó, y, né, a variável y é igual a um beta 0 mais um beta 1x. Essa é a hipótese que a gente tem. E os dados que a gente tem vai fornecer uma estimativa, né? Então a gente, no fundo, o Excel, a gente vai obter o B0 e o B1, que são estimativas para o beta 0 e para o beta 1, que são os parâmetros populacionais, que é a relação, a hipótese que a gente tem. Então a ferramenta de análise de dados do Excel vai ajudar a gente a testar a hipótese da validade, da significância desses betas, né, do beta 0 e do beta 1. Para analisar os dados, eu vou considerar esse conjunto de dados aqui, que são os dados que eu acho interessante mostrar nessas análises assim, na área de ensino de estatística. O quarteto de Anscombe. Nós vamos usar esse primeiro aqui, né, esse quarteto Anscombe ponto 1, que eu estou colocando aqui. Então, é a variável x1 e a variável y1. Depois, em outros vídeos, eu vou deixar o link para outros vídeos analisando todos esses outros conjuntos aqui, né? Então, vamos pegar a planilha do Excel, então aqui eu tenho a planilha do Excel, o conjunto de dados, né? O quarteto de Anscombe. Eu vou fazer toda a análise nessa planilha mesmo. O ideal seria deixar uma planilha para os dados, uma aba aqui para os dados, né? E fazer a análise em outra aba, mas vou fazer aqui nessa mesmo, né? E lembrando que eu vou usar este primeiro conjunto aqui. Então vou deixar marcado aqui para lembrar que é esse conjunto que eu estou analisando nesse vídeo, ok? Então a primeira parte, acho que o próprio objetivo do Anscombe foi fazer um gráfico, né? Análise gráfica. Então vou fazer aqui um gráfico de dispersão. Então vou inserir nessa parte, nessa aba de gráficos, eu venho aqui inserir no gráfico de dispersão. Lembrando que para isso eu cliquei fora desse conjunto aqui, né? Se eu clicar aqui no conjunto, aí vai fazer um gráfico automático, pode ser o gráfico que eu quero. Então eu venho fora, clico aqui numa célula no Excel. Deixa eu também exibir aqui as células, as linhas de grade, né? Então eu cliquei aqui na célula K2, por exemplo. E aí venho no inserir, gráficos, dispersão. Agora eu vou customizar esse gráfico, né? Então, posicionei ele aqui, abri um pouquinho mais aqui para a área. Então, clicando com o botão direito, a gente vem em selecionar dados. Selecionar dados, eu vou adicionar aqui. Tem o nome da série, eu clico no valores de x da série, eu posso selecionar lá. Então, nessa setinha aqui, vem e seleciona valores x. Aí depois, valores de y da série. Clico aqui, posso apagar, né? Ou então clicar direto aqui nessa setinha, valores de y da série. Bom, aqui eu tenho então, já inseri os pontos, ok, né? Ok também. Título do gráfico, eu posso colocar aqui Anscombe 1. Para dizer então que eu estou tratando desse primeiro conjunto de dados. Posso também customizar um pouco os eixos aqui, por exemplo, clicando no eixo horizontal. Opções do eixo, eu coloco o mínimo, eu estou vendo ali que é até 2, coloco 2. No eixo Y também. Eu noto ali que o eixo Y está com mais casas decimais, posso customizar isso
marcas de escala, rótulos, número. Ok? Então agora ficou razoável. A escala está de 1 em 1 aqui. Posso também deixar como está no X. Ok, então esses seriam então os dados, né, y e x, dá para ver que tem uma certa expectativa de relação linear. Posso inserir nesse gráfico também os rótulos, os elementos do gráfico, permitem inserir ali os rótulos dos eixos, né, títulos dos eixos. Ó. Então, horizontal principal é o x1. E também inserir título do eixo vertical principal y1. Bom, então tem o gráfico, né? Depois em outros vídeos a gente vai comparar os outros conjuntos que tem ali. Nesse vídeo a gente vai fazer regressão linear simples, quer dizer, obter uma relação entre x1 e y1. Isso pode ser feito direto aqui no gráfico, né? Adicionando linha de tendência. É uma opção, adicionar linha de tendência. A gente vem aqui e vê que a linear já é uma linha que já é no automático. Eu posso exibir a equação dessa linha no gráfico e também exibir o valor do r quadrado, que é o coeficiente de determinação. Então, fazendo isso, eu vejo que no gráfico já tem a equação dessa reta que melhor se ajusta aos pontos da regressão linear simples. Né? E aí aparece aqui, né, y, o y1, y igual a 0,5001 vezes x. Então, esse primeiro coeficiente que apareceu ali é o B1, estimativa para o beta 1, né, porque está multiplicando o x, a inclinação da reta. E esse outro coeficiente que apareceu ali, 3,0001, é o B0, é uma estimativa para o beta 0. Tá? Então, a partir desses pontos, eu tenho y, na forma que o Excel escreve assim, y igual B1x mais B0. Tá? Então, essa é a estimativa da reta. Mas agora a gente vai ver como fazer a estimativa usando a ferramenta de análise de dados do Excel, que aí ela tem mais informações sobre essa regressão do que simplesmente o ajuste da reta, a obtenção das estimativas, né, B0 e B1. Então, a gente tem que vir aqui na análise de dados, ó, dados, né, e tem que ter uma aba aqui nessa parte que seria de análise, mas ela não está aqui de forma automática quando a gente instala o Excel. Então, tem que ser habilitada essa parte de análise de dados, análise estatística de dados, né? Então, a gente tem que vir em arquivo, depois em opções, aí a gente tem esse quadro, né, de opções do Excel. A gente tem que ir em suplementos, e depois aqui embaixo está escrito gerenciar suplementos do Excel, clica em ir. Clicando em ir, aí a gente tem aí uns suplementos que pode auxiliar, um deles é ferramentas de análise. Clicando então em ferramentas de análise, vai aparecer aqui análise, e com as opções, né? Vou clicar também no Solver, que é muito usado nos modelos de otimização. Aí clico OK. Aí aqui, ó, apareceu a aba análise. E aí as opções que eu tinha selecionado, análise de dados e Solver. Essa parte de análise de dados é que a gente usa para fazer as análises estatísticas, a regressão que nós vamos fazer aqui. Ok? Então fica nessa opção de dados aqui no Excel, né? Aquele gráfico que eu fiz era na opção de inserir, aí, gráficos. Essa parte de analisar agora é na análise de dados. E aí nessa análise de dados, ó, vamos fazer uma análise de regressão linear, né? Então clico em análise de dados aqui. Aí aparece esse menuzinho, essa caixa aqui com ferramentas disponíveis.
E aí eu vejo que tem correlação, covariância, aqui está a regressão. Clico em OK, tem esse quadro agora, o quadro da regressão. Aí eu tenho que selecionar intervalo y de entrada, então é a variável dependente. Eu seleciono a variável dependente y1. Importante que eu vou marcar desde do rótulo, né? Desde a linha 3 ali no meu caso. Aí, intervalo x. Aqui nós vamos fazer uma regressão linear simples. Se fosse uma regressão linear múltipla, eu poderia escolher múltiplas colunas, assim, né? Mas aqui é a regressão linear simples. Eu vou selecionar a variável independente x, só uma coluna. Só essa primeira coluna. Também selecionei a linha 3, que tem o rótulo. Como eu selecionei a linha 3, né, eu tenho que marcar aqui, rótulos, porque assim vai ficar, ele vai desconsiderar isso no cálculo, né? Se eu não marcar rótulos, vai dar um erro, dizendo que não tem números, né? Variáveis que não são números foram selecionadas. Mas enfim, selecionou rótulos. O nível de confiança geralmente vem 95%, que a gente vai ter estimativas de intervalo de confiança para os coeficientes, né? Então, para o beta 0 e beta 1. Então aqui eu tenho que marcar, eu não preciso marcar, porque vai vir 95%, sempre vem. Se eu não marcar nada, ele vai repetir. Então eu vou marcar 90% para ele dar duas opções de intervalo de nível de confiança lá, tá? E geralmente aqui as opções de saída vêm numa nova planilha, para não sobrepor os dados que a gente tem nessa planilha que a gente está marcando os dados. Mas aqui eu vou colocar que vai ser no intervalo de saída, eu vou garantir que não vai sobrepor, eu vou marcar um intervalo de saída a partir dessa coluna R aqui. Intervalo de saída a partir dessa coluna, dessa célula. Então ele vai sobrepor tudo aqui para baixo e para direita. E como não tem nada, tudo bem. Vou marcar também resíduos, porque aqui permite fazer uma análise dos resíduos, que são aqueles erros que eu não... Só a diferença entre o ponto y, que está aqui, e o ponto calculado, estimado pelo modelo. Os resíduos padronizados, plotar resíduos, plotar o ajuste de linha também, que é esse que a gente já fez aqui, utilizando o ajuste de tendência. E também plotagem da probabilidade normal, essa daqui vai ver se a variável y que eu estou analisando, se ela tem distribuição normal. Bom, é isso. Aí clicando em OK, os resultados vão aparecer aqui a partir da coluna R, da célula da linha 1. Tá? Então, OK. Aqui estão os resultados. Deixa eu colocar aqui o gráfico um pouco mais para cá. Excluir essa coluna. Então eu tenho aqui um resumo dos resultados, né? Vamos analisar, clicar duas vezes aqui para expandir. E vamos analisar esse resumo da regressão com a ferramenta de análise de dados do Excel. Aqui eu vejo que tem alguns gráficos que foram gerados, que eu tinha pedido, né? Mas vamos ver aqui o resultado da regressão. Então, resumo dos resultados. Eu tenho aqui uma estatística da regressão. Deixa eu colocar um pouco menos de casas decimais ali, só para a gente ter uma ideia. Aqui tem o R quadrado, aquele mesmo que estava no gráfico que a gente viu, R quadrado 0,6665. Né? Então aqui o R quadrado 0,6665. Esse valor, então, é um valor que a gente geralmente olha para ver quanto de explicação teve o modelo. Quer dizer, variações no X1 explicam variações do Y, 66,65% de explicação. Né? Aqui a gente tem os coeficientes, a interseção e a inclinação, né? Então seria aqui o B0, uma estimativa para o beta 0, e o B1, estimativa para o beta 1. Também posso formatar para ficar de acordo ali com o que tinha no gráfico. Está apresentando ali, ó, 3,001 para a interseção e 0,5001 para a inclinação. Então eu tenho aí o B0 e o B1, estimativas para o beta 0 e para o beta 1. E essas estimativas, a gente tem o teste de hipótese, né? A hipótese que
existe essa relação e que eles têm significância estatística, o beta 0 e beta 1 diferentes de zero. Eu vejo isso, bom, então deixa eu marcar aqui que são os coeficientes, eu vejo essa significância aqui no valor P, né? A significância de cada um separadamente. Então, aqui, ajustando um pouquinho para 3 casas decimais, eu vejo que o valor P o B0 3,01 levou uma estatística teste T de 2,667, né? E essa estatística T, a probabilidade dela ser maior que esse daqui é 0,026. Então, obtendo, se a hipótese que o beta 0 é diferente de zero, ela é rejeitada ou não. Com esse, eu precisaria ter um valor alfa para determinar, né, a significância. Mas a gente vê, se alfa for 0,05, por exemplo, então eu rejeito a hipótese H0. E aí posso considerar diferente de zero o beta 0. Tem o beta 1 também, aqui tem até uma significância melhor aqui, 0,002, valor P. Então, se eu defino alfa 0,05, eu também rejeito a hipótese H0 e beta 1 é diferente de zero. Tá? Aqui tem o intervalo de confiança para os betas, né? Para o beta 1 e beta 2, para o beta 0 e beta 1, diminuindo aqui um pouquinho. Então, ó, a estimativa do coeficiente B0, beta 0, né, dada pelo B0, 3, é uma estimativa pontual. A estimativa de intervalo de confiança é essa, de 0,4557 até 5,5444. Né? E também eu tenho a estimativa para a inclinação. A estimativa pontual é 0,5. A estimativa de intervalo de confiança é de 0,23334. Diminui aqui um pouco essas casas decimais. Então, a estimativa ali de 0,23 até 0,77. Isso com 95% de confiança, que é aquele automático que o Excel faz. Agora, se eu quiser um pouco mudar o limite, o intervalo de confiança para os betas, então eu tenho a opção, eu coloquei 90% de confiança. Então aí 90% de confiança, claro, o intervalo vai ficar um pouco mais estreito, mas eu tenho menor confiança. Então 0,94 até 5,06 é a interseção. E a inclinação 0,28 até 0,72. Essa é a inclinação. Então, aí está a regressão feita com a análise de dados do Excel, o resumo. Mas enfim, e aí? Essa inclinação, qual que é a ideia aqui? A ideia então do modelo de regressão é o impacto, né, do x1 no y, significa que cada unidade que você aumenta de x1 vai aumentar meia unidade no y, né? Então 0,5. Então, aumentando x1 de 1, aumenta, porque o sinal é positivo, 0,5 unidades no y1. Tá? Se fosse negativo, o beta, aí significa que diminui em tantas unidades lá o y. Nesse caso aqui, aumenta o y, mas em 0,5. Tá? Variações no x produzem variações no y, de 0,5. Só que tem esse intervalo de confiança, 95%. Então pode ser que aumente de 0,23 unidades. E pode ser que aumente de 0,77 unidades, os limites inferiores e superiores. Okay? E essa relação aí significa variações no x explicam, né, 66,65% de variações do y. Aqui tem também o f de significação. Esse f seria tipo um valor p também, né, para dizer que a regressão como um todo tem uma significância estatística. Tá? Então, esse no caso da regressão simples é o mesmo caso aqui, é o mesmo valor, porque só tem uma variável. Se tivesse mais variáveis, então você teria a análise da regressão como um todo
estaria aqui nesse quadro ANOVA, dizendo, olha, pelo menos um dos coeficientes são diferentes de zero. Pelo menos um dessas variáveis independentes explica o y, tá? Bom, tem essa parte aqui dos resíduos. Vamos dar uma olhada nesses gráficos aqui, né? Nessa que eu pedi para sair também como uma análise para a gente, né? Então são esses 3 gráficos aqui que o Excel produz. O primeiro é a plotagem dos resíduos, né? O segundo é o ajuste de linha. E o outro é a plotagem de probabilidade normal. Esse ajuste de linha a gente já tinha visto. Você tem aqui o y, que é da tabela, e o y previsto, esse laranja aí, quadradinho. É a reta, né? É o mesmo gráfico que foi feito que eu fiz ali no início da análise. Esse gráfico aqui é interessante, a plotagem de resíduos. A gente precisa analisar os resíduos da regressão para ver se o modelo está adequado ou não. O ideal é que esses resíduos eles tenham uma distribuição meio que aleatória. Aqui estão os resíduos, né? Vamos ver então o que eu também pedi, que os resíduos fossem apresentados, né? Numericamente. Eu cliquei lá. Então está aqui embaixo resultado dos resíduos, né? Então o resíduo é assim. Eu tenho, vamos voltar nos pontos que tem, né, aqui em cima. Eu tenho esse primeiro ponto, x igual a 10, eu tenho y igual a 8,04, tá? Então eu preciso fazer um modelo, o modelo é esse, então agora eu posso fazer um valor previsto, né? Então eu coloco aqui, por exemplo, x1, tá? 10, que é aquele caso que eu mostrei ali agora, é o primeiro ponto. Qual que é o valor previsto? Qual que é o y1? Um chapéuzinho, qual que vai ser? Então eu tenho que usar a fórmula, né? Então é igual a interseção 3, que é o B0, mais o B1, vezes o x1, que é esse, por exemplo, quero fazer a previsão para 10. Clica aqui. A previsão 8,001. Nossa, mas olha, vou pôr duas casas aqui só, né? 8,00. Mas vamos voltar lá na tabela para ver quanto que está o valor real mesmo para 10. X igual a 10. O primeiro ponto. X igual a 10, 8,004. Pô, então foi uma estimativa que ficou só 0,04, né? Precisa ver com todas as casas decimais aqui. Porque tem mais casas, né, que no previsto, na predição ali. Então aqui, ó, vou fazer aqui. Predição. A predição a gente faz a partir da fórmula obtida, né? Só formatando aqui. Tá? Então, tem um resíduo. Quanto que deu o resíduo nesse caso? O resíduo eu calculo fazendo igual o valor que tinha mesmo o y, né? Quanto que é o y? O que a gente observou para x igual a 10. O y para x igual a 10 deu 8,04, tá? Então é 8,04. Então nesse caso específico aqui, quanto que foi o resíduo? Vai ser igual o y observado menos o predito. 0,039. Esse vai ser o resíduo. Para essa observação, y 8,04 que veio do x1, né? y1, né? 8,04. Tá? Então é isso que está aqui. Ó. O previsto foi 8,001, o resíduo 0,039. 0,039. E aqui essa tabela, ela faz para todas as observações. Ó, essa segunda observação deu resíduo negativo. Vamos ver ali. A segunda observação, qual que é o x? x1 é 8 e o y1 é 6,95. Então, o x1 é 8. Vou colocar o 8 aqui, já tem a estimativa aqui. Mas qual que foi o
o y1. Y1 é 6,95. 6,95. Olha, o resíduo negativo aqui, menos 0,051. Aqui, menos 0,05. Aqui foi 1 porque aproximou o 8 para 1. Então, o resíduo. Então, essa é a tabela de resíduos de todas as observações. Tá? O resíduo, por definição, tem a média zero. Se eu clicar aqui nos resíduos, eu vejo aqui, ó, média 10 a menos 15, média zero. Tá? Então, os resíduos. Posso até diminuir um pouquinho aqui, ó, para a gente ver nesse formato aqui, assim, num formato científico. Então, ó, selecionando todos os resíduos, ó, média zero. Tá? Aqui eu também pedi os resíduos padronizados. É muito comum, às vezes, algum teste de hipótese usar os resíduos padronizados aqui. É só padronizar. Padronizar, né? A padronização, o que significa essa padronização? Significa que você pega o resíduo, faz menos a média de resíduos, que a gente viu que é zero, divide pelo desvio padrão dos resíduos. É porque é um score Z, é x menos a média dividido pelo desvio padrão. Só que essa média é zero, então vai ficar só o resíduo dividido pelo desvio padrão. Vamos calcular aqui o desvio padrão dos resíduos, né? Quanto que dá? Igual 10 desvio padrão dos resíduos. Desvio padrão dos resíduos, ó, deu esse valor, 1,17. Então, quando eu for padronizar, eu vou fazer, por exemplo, esse primeiro resíduo aqui, ele é 0,039, né, aquele que a gente viu lá para o x igual a 8 e tal. Como que ele fica quando padroniza ele? É pegar esse valor dele, dividir pelo desvio padrão dos resíduos. Ó, 0,0332, então tá aqui, ó, 0,0332. Então, esse valor que está aqui, eu peguei e simplesmente dividi, porque a média é zero, né? Então, eu pego o valor dele e divide pelo desvio padrão, porque a média é zero. É padronizado. Todos os resíduos padronizados. Tá? Então, esses resíduos é muito comum na regressão a gente estudar os resíduos para ver se está adequado o modelo, né? Porque o modelo está ajustado, fez o teste de hipótese e tal, mas ele precisa também verificar alguns critérios na regressão. Um deles é se esses resíduos têm se eles estão aleatórios aqui, distribuídos de forma aleatória. Então, os testes que a gente vê é se o resíduo tem uma distribuição aleatória ou se ele está meio que correlacionado. A gente vai ver depois em outro vídeo o teste do Derby-Watson para ver a autocorrelação dos resíduos. Também precisa ver se ele, além de estar aleatório, se a variabilidade dele é homogênea, né? Ou se está concentrado mais para um valor de x1 do que para outro. Às vezes é muito comum observar tipo um cone, assim, né? Que os resíduos eles estão uma variabilidade pequena aqui e aí chega para valores maiores aqui aumenta a variabilidade. Aí dá um problema, né, de heteroscedasticidade. Aqui são poucos pontos, não dá para ver direito isso, mas tem testes de hipótese para isso também, testes para verificar a homogeneidade da variância. Então tem que estar homogêneo, tem que ter homoscedasticidade. Tem que ver a autocorrelação dos resíduos. E tem que ver também se ele tem um ajuste linear. Ajuste linear seria mesmo ter tudo homogêneo, que não tenha correlação, enfim. Outro gráfico que sai aqui do Excel é a plotagem de probabilidade normal. Aqui eu vejo o Y e o percentil da amostra. Esse gráfico ele foi feito a partir daquela tabela que estava ali perto dos resíduos. Essa tabela aqui, ó, resultados de probabilidade. Então você tem aqui um percentil da amostra, né? Tem poucos pontos aqui, mas ó, aqui é a mediana. E aqui você tem os valores de Y. Os valores de Y estão ordenados aqui. Então no Y1 original mesmo, esse Y1, a gente pega esses valores de Y1 e ordena eles, né? E aí faz um ordenamento aqui e mostra o percentil dele aqui, né? Então, esse percentil, a gente faz esse gráfico de probabilidade e apresenta
o Excel faz esse gráfico e apresenta aqui, né? Mostrando como que está quer dizer, aquele percentil da amostra se fosse uma distribuição normal. Deveria ser tal percentil. Então ele faz esse cálculo, né? Para uma distribuição normal tem que ser determinado valor. E aí faz esse gráfico e se ele for uma reta, né? Então significa que tem uma distribuição normal. Tá? Então é uma outra opção. Aqui nesse caso, tá, né, lembrando bem a reta, tem alguns casos que você vê claramente que não tem distribuição normal. Isso vai ser melhor estudado em outro vídeo, mas aqui então eu apresentei para vocês como fazer a análise de regressão linear simples no Excel e rapidamente o que apresenta como saída dessa análise, ok? Então em outros vídeos a gente vai explorar melhor a regressão múltipla e principalmente os outros conjuntos que a gente só viu esse conjunto Anscombe 1 aqui. Ok, pessoal.